Olá, a gente vai dar início a mais um Diálogos da Eniga. Hoje a gente tem um tema super especial aqui, intitulado Cidades e Políticas Públicas, uma agenda de pesquisa. E quem vai estar com a gente é o professor doutor Eduardo César Marques. Bem-vindo, Eduardo. Uma satisfação imensa recebermos vocês aqui no programa de pós-graduação em Ciência Política. Eu vou rapidamente fazer uma apresentação. O professor Eduardo, ele é doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, tem também pós-doutorado da FAPESP no SEBRAP e tem estadias como pesquisador visitante na Sciences Po Paris, na Universidade College London e na University of California, Berkeley. É professor titular do Departamento de Ciência Política da USP, é também diretor e pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole. Ele participa de vários conselhos editoriais de revistas conceituadas na área de sua especialidade. Também é pesquisador produtividade do CNPq 1B e pesquisador principal da FAPESP. Tem experiência na área de ciência política, pesquisando principalmente políticas públicas, sociologia política, políticas e políticas urbanas, redes sociais e pobreza urbana. Edu, é uma satisfação imensa recebê-lo. Vou passar a palavra para você. Muito obrigada, é uma satisfação tê-lo aqui. Muito obrigado, Luciana. É um prazer grande estar aqui com vocês, embora remotamente. Fico devendo uma visita presencial. Fiquei ainda mais satisfeito quando eu soube há pouco que você seria a pessoa a me apresentar. Enfim, e vamos ver se a gente consegue produzir um debate interessante, fazer uma apresentação que seja útil para o programa. Tá? Eu vou fazer aqui vou compartilhar a minha tela. Então, a apresentação que eu vou fazer hoje é uma apresentação sobre cidades e políticas públicas, na verdade, sobre as pesquisas e os paradigmas de análise sobre a relação entre cidade, poder político, governo urbano e políticas públicas, né? A partir de uma literatura, tanto da literatura existente, quanto das agendas mais recentes de pesquisa nas quais eu estou envolvido, né? Esse é o tema, na verdade, da minha pesquisa atual. E a estrutura da minha apresentação aqui a minha apresentação vai estar organizada em torno de 4 eixos, né? Primeiro eu vou falar sobre olhares sobre a política e as políticas urbanas, né? Dando um pouco uma mapeada nas interpretações sobre políticas públicas, assim, desde dos debates clássicos até os debates contemporâneos, um pouco para depois situar a questão das políticas públicas urbanas, né? Então, esse primeiro ponto discute muito mais a discussão sobre políticas públicas em geral e sua análise, né? No segundo momento, eu vou falar sobre a lacuna do diálogo entre ciência política e estudos urbanos no que diz respeito ao poder na cidade. Isso é uma coisa bastante grave, que acontece nesse campo, isso não é só uma coisa brasileira, no Brasil acontece de maneira bastante intensa, mas também acontece internacionalmente. Existe uma ausência de diálogo, se construiu aí da década de 70 para frente, especialmente entre a ciência política e os estudos urbanos, que deixaram o assunto política na cidade não analisado, né? O analisado de maneira muito empírica, mas com muito poucas interpretações teóricas ou conceituais mais amplas. Depois eu vou falar sobre as especificidades da produção de políticas na cidade, né? O que existe de específico e por que isso é um objeto interessante. E, por fim, eu vou apresentar resultados de uma pesquisa, da minha pesquisa atual, acho que resume, vou fazer um resumo muito rápido dos resultados de um livro que eu lancei ano passado, e de um conjunto de artigos também, para tentar trazer aprendizados mais gerais sobre a produção de políticas e a política na cidade. O caso de São Paulo, desde o início da redemocratização brasileira até hoje, nos ensina sobre
a política nas cidades, né? Esse projeto é um projeto que está inserido numa rede de pesquisa mais ampla, comparativa, com colegas de Paris, com colegas franceses que estudam, não só franceses, mas pessoas que estão lá na França e estudam a produção da cidade de Paris e as políticas em Paris, colegas que estão em Londres, colegas na Cidade do México e colegas em Milão, na Itália. E esse projeto gerou vários livros já, e muitos artigos. Isso aqui é um exemplo, 2 deles são em português, a Metrópole de São Paulo no século XXI, e as políticas do urbano em São Paulo, que foi lançado em 2018. Posteriormente eu fiz uma versão bastante alterada, bastante reorientada para o debate internacional, que foi lançado em 2021, né? Lançado no ano passado. E aqui à esquerda a gente tem um número da Novos Estudos SEBRAP, da revista Novos Estudos SEBRAP, que tem uma série de artigos, um dossiê da pesquisa, né? Então, mas vamos andando um pouco mais para trás, vamos olhar sobre fazer um resumo muito rápido de olhares sobre política e produção de políticas públicas, né? A literatura sobre políticas públicas, como a gente sabe, imagino que uma parte importante da audiência já tenha passado por cursos sobre políticas públicas, vem acontecendo, sofreu fortes deslocamentos desde a literatura clássica dos anos 40, 50, do século XX, né? Naquele momento, lá nos 40, 50, nos Estados Unidos especialmente, as políticas públicas eram pensadas como produto de decisões racionais, bem informadas, centradas num único decisor, que tinha plenas condições de decidir e acesso a recursos meio ilimitados, né, para produzir a sua decisão, que é um modelo de explicação ou de interpretação da produção de políticas bastante artificial. E o que a gente pode contar a história da análise de políticas públicas dos anos 40, 50, do século XX até hoje, como uma sucessão de críticas a esse modelo clássico, né? Então, primeiro, uma crítica forte já nos próprios anos 50, final dos 50, anos 60, crítica à ideia da centralidade da decisão e à ideia da racionalidade da decisão, né? Então, autores dizendo que a decisão não era a única etapa importante, que a decisão não acontecia de forma racional como aquela literatura gostaria, né? Também uma crítica sobre a ideia do ciclo das políticas públicas, né? A ideia de que decisão, implementação e avaliação seriam fases sucessivas, separadas, claramente separadas, e que poderiam ser analisadas dessa forma, né? Também fortes críticas, aí já nos anos 70, a ideia de que a implementação não seria importante, né? Uma vasta literatura veio mostrando que a implementação de políticas importa muito, a implementação de políticas altera as políticas, mas também a implementação de políticas cria um monte de coisas no processo de produção das políticas que são importantes. E, portanto, a decisão não é central, não é apenas, não é o elemento mais central, e às vezes a decisão nem é muito central, considerando outras coisas que vão acontecer depois ao longo da implementação. Também críticas importantes àquele modelo clássico vieram sustentar que os desenhos das instituições, os desenhos das próprias políticas, o formato que as políticas têm e as soluções de política pública que são produzidas e entregues importam para fazer diferença com relação ao que acontece, né? Então, não é apenas com relação ao que se decide num certo momento, mas o formato das políticas e o formato mesmo das soluções operativas das políticas fazem diferença e impactam os resultados. Também os padrões de relação importam, né? E as políticas públicas não são decididas por autores, por decisores isolados, onipotentes, que sabem de tudo e que têm recursos ilimitados. Elas, na verdade, são produzidas por redes de interconexão entre atores que estão o tempo inteiro decidindo e implementando de maneira superposta em ciclos muito mais interpenetrados do que a literatura sugeriu anteriormente.
Uma outra crítica muito importante que vem nos anos 80, um conjunto de críticas, na verdade, que vem com o nacionalismo, especialmente o nacionalismo histórico, é a ideia de que as instituições importam, né? Não só no sentido de atores estatais, os atores estatais são atores posicionados na cadeia de produção das políticas, que são detentores de recursos de poder importantes e que são portadores de interesses específicos, porque estão socialmente situados, inclusive como grupos sociais, mas além disso eles estão situados dentro do Estado. Então, eles agem de forma autointeressada, eles produzem estratégias e eles negociam e dialogam com outros atores. A questão das arenas, os tipos de arenas em que as políticas vão acontecer, a dimensão dos legados históricos e a maneira como os setores de política pública vão sendo construídos, e nessa construção a maneira como o Estado e a sociedade civil se interpenetram na configuração de campos de setoriais com certas características que enquadram a política e as políticas públicas de uma certa forma, né? E, por fim, mais recentemente, a partir dos anos 90, uma série de modelos mais recentes que vão destacar o poder e a importância da agenda como uma fase importante das políticas públicas, a existência do que se chama de policy streams, uma interpenetração entre fluxos de soluções, problemas e da própria política, que se alinham e desalinham ao longo da produção de um certo resultado, a ideia de equilíbrio pontuado, que traz em si uma interpretação sobre a trajetória das políticas como marcadas por longos períodos de estabilidade e que podem ser pontuados em certos momentos com grandes mudanças. Isso está associado com a relação entre o setor e aquele setor de política pública específica, aquele subsistema, e os sistemas mais amplos e o papel das ideias. O modelo da Advocacy Coalition Framework, que traz a ideia de que os grupos de interesse que lutam pelas políticas, eles não, na verdade, são coalizões que estão associadas com interesses, mas também estão associados com ideias, comungam de ideias comuns. E aí a ideia das ideias, né, o lugar das ideias aparece com muita força em todos esses modelos recentes, assim como as redes de interrelação e a interpenetração dos atores, né? Então, isso digamos assim, na trajetória desses 70 anos da literatura de políticas públicas, se eu tivesse que escolher um elemento mais central para descrever as transformações das interpretações, seria a ideia de que as políticas públicas são políticas. Cada vez mais a literatura chega à conclusão que as políticas públicas são processos políticos que incorporam atores, ideias, interconexões, estratégias, em diálogo também com estruturas estatais, instituições, soluções de política pública que se materializam em objetos, se materializam em estruturas estatais propriamente, mas que têm uma dinâmica ao longo do tempo, né? Como é que isso se rebate com as questões das políticas urbanas, né? Aí eu talvez já entrando em coisas mais específicas que sejam menos conhecidas, né? O pano de fundo disso aqui que eu estou falando é a consolidação, no caso brasileiro, de um campo de políticas públicas renovado a partir dos anos 90, que foi constituindo, enfim, se constituindo como campo de conhecimento, com uma certa solidez e interconexão com a produção das ideias e a produção acadêmica externa ao Brasil, né? Mas, apesar do campo de políticas públicas ter se consolidado, isso tem a ver com uma das dimensões disso tem a ver com a disseminação dos cursos de políticas públicas durante os anos 2000 em muitas universidades brasileiras. A gente experimenta um vazio conceitual sobre políticas e política entre os dois campos disciplinares que deveriam tratar do assunto, deveriam nos ensinar como e por que políticas públicas urbanas acontecem como acontecem, né? Por um lado, a ciência política desconsidera as especificidades das cidades, do urbano, considera que como se estudar cidades e estudar política e políticas na cidade seria um jogo da segunda divisão, uma análise de menor importância, considerando a análise
de política e políticas em nível nacional, e propõe a migração de modelos de outras escalas, produzidos por outras escalas, testados em outras escalas, para as cidades propriamente, né? Então, por exemplo, bastaria para entender o funcionamento dos executivos nas cidades, o poder executivo na cidade, importar o presidencialismo de coalizão para as cidades e adaptá-lo às condições institucionais locais das câmaras de vereadores e da relação com o executivo, né? O comportamento dos políticos também seria similar, e seria como se a cidade, sob o ponto de vista político, a cidade fosse uma miniatura do que acontece em nível nacional. E, por outro lado, isso é o que a ciência política faz, ao invés de considerar a cidade de maneira em si, né? A política e as políticas na cidade de maneira intensa. Por outro lado, os estudos urbanos desconsideram as instituições, os atores e os processos, e propõem analisar o Estado em nível local, as políticas que ele executa, e a política no sentido das instituições políticas, né, nos conflitos, alianças e dimensões associadas às instituições políticas locais, como se eles fossem mero epifenômeno, como se fossem mero desdobramento dos atores e processos que acontecem na sociedade. E aí eu estou... minha pesquisa recente se dedica primeiro a vender esse peixe, né, e tentar convencer as pessoas que as cidades merecem ser estudadas sob o ponto de vista da política e das políticas em si, né, nas suas especificidades. Não apenas como uma escala, mas como um conjunto de processos que precisa de conceitos próprios por conta das especificidades que a política e as políticas ganham na cidade, em especial pela relação que elas estabelecem com o espaço urbano, né? Então, então a gente tem que pensar nas instituições, no funcionamento das instituições, mas, por outro lado, pensar no funcionamento do espaço urbano e pensar como essas duas coisas dialogam. E o espaço é importante porque o espaço está presente nas percepções dos atores que operam na escala da cidade, eles percebem e constroem estratégias e fazem suas ações de maneira específica e espacializada, porque as estratégias dos atores, mas também as políticas e os processos políticos, eles se espacializam também, né? Os atores, o Estado, quando ele age na cidade, ele escolhe um onde, né? Ele tem sempre um onde que está presente, e o onde define quem, né? O onde define demandantes, o onde define beneficiários, e inversamente, as ações, estratégias dos atores e grupos na sociedade, quando olham para o poder público local, eles pensam o onde, e eles tentam trazer para as espacialidades que os definem, e ao fazer isso, eles estão construindo espacialidade das políticas, espacialidade das suas estratégias. E, por fim, tudo da política e das políticas na cidade se localiza, né? A palavra técnica para isso, uma palavra feia, chamada propinquidade, mas que nada mais é do que o fato de que tudo tem uma localização, né? Isso cria fixidez, por exemplo, dos equipamentos públicos, por exemplo, das infraestruturas, por exemplo, da localização dos grupos sociais, por exemplo, e isso influencia, novamente, as estratégias dos atores e as estratégias do Estado. Isso também cria vizinhanças, né? Padrões de vizinhança. Isso cria cumulatividades, e as desigualdades, a discussão sobre desigualdades sociais na cidade está super associada com isso. Isso cria padrões de distância entre grupos e entre espaços da cidade, e isso cria padrões de isolamento e segregação. Então, a cidade e a produção de políticas na cidade e a política na cidade, ela tem especificidades que são derivadas desses elementos que eu falei antes, né? O ciclo de produção de políticas ele é mais curto, é mais superposto e é mais interativo, no caso das políticas do urbano. Interativo no sentido de que sobe e desce mais rapidamente entre os níveis mais baixos da burocracia e os níveis decisórios mais altos, né? É tudo mais próximo da implementação. Então, toda a discussão sobre burocracia de nível da rua é mais relevante ainda, né? Ela está sempre associada, de alguma forma,
com a entrega final, né? As políticas urbanas e as políticas do urbano estão associadas com a implementação. Eu tento separar essas duas expressões, políticas urbanas e políticas do urbano, porque as políticas urbanas são as políticas que a gente conhece, que os governos locais executam, né? As políticas do urbano são as políticas que são intrinsecamente urbanas, né? São as políticas que constroem a cidade, constroem e reconstroem a cidade e reorganizam a vida dos moradores na cidade, né? Então, você tem políticas que são executadas pelo poder público municipal, mas que não tem muita relação com a construção da cidade. Sei lá, uma política de geração de emprego e renda. Ela se localiza em algum lugar, ela tem uma dimensão que é espacializada, porque todas as políticas urbanas estão, de alguma forma, espacializadas, mas a interação dela com o espaço não é constitutiva, né? Não é uma dimensão ali que transforma a política. Diferentemente de políticas de habitação, de infraestrutura urbana, de saneamento, de coleta de lixo, de transporte público, regulação do transporte privado, né? Controle do tráfego, a regulação da produção imobiliária privada, né? Tudo isso são políticas do urbano propriamente. Então, as especificidades, voltando aqui, as especificidades estão associadas com o fato também de que interesses, atores e estruturas se espacializam por conta da propinquidade, né? Então, os atores da cidade, quando eles formulam algum interesse, quando eles portam algum interesse, formulam alguma estratégia, essa estratégia tem uma dimensão espacial. E o Estado faz exatamente a mesma coisa. Sempre tem um onde, né? Tem uma frase clássica dos anos 40 de um cientista político norte-americano chamado Harold Lasswell, que ele diz que a política é em torno de quem ganha o quê, quando. E ele esqueceu de acrescentar uma última coisa, né? Um último qualificativo, que é o onde. E para entender a política do urbano, você tem que sempre pensar no onde. Tá? Essa dimensão de espacialização cria uma certa dependência da trajetória espacial, né? A gente está acostumado a escutar essa expressão dependência da trajetória, né? Path dependence, para discussão temporal, a ideia de que existem cadeias causais de interconexão entre eventos que trancam uma certa trajetória de futuro, né? Que tornam uma certa trajetória de futuro crescentemente provável e, portanto, outras trajetórias alternativas crescentemente improvável, porque tem ali naquela trajetória elementos que reforçam ela, e a ação humana e a ação política é fortemente associada a esse reforço, né? Porque atores mais importantes e mais poderosos tendem a puxar a azeitona para a sua empada, tendem a puxar recursos do orçamento, capacidades estatais, capacidade de produzir política para suas alternativas de política. Então, existe provocando um trancamento, né, que é a chamada dependência da trajetória no tempo, mas existe aqui também uma dependência da trajetória no espaço, né, porque como os grupos se localizam e as ações do Estado se localizam, você cria cumulatividades negativas e positivas em certas regiões da cidade. Isso tem tudo a ver com a reprodução das desigualdades sociais nas nossas cidades, nas cidades em geral, mas nas cidades brasileiras, que são imensamente desiguais. Isso é muito importante, né? Então, lugares mais bem equipados, que são habitados pela população mais rica, tendem a ser ainda mais equipados, em detrimento de outros que são habitados pela população mais pobre, são menos equipados e que tendem a ser menos equipados ainda. Para combater essa lógica da cumulatividade da trajetória, dependência da trajetória espacial, é preciso fazer ação política, né? Seja eleger pessoas que vão fazer o investimento inverso, seja pessoas ou partidos políticos, seja mobilizar a população para fazer pressão sobre o Estado para que ele faça essa ou aquela obra, né? E, por fim, as políticas do urbano sempre têm
conjuntos de instrumentos de política pública específicos, porque como elas são muito próximas da operacionalização, mas estão muito próximas da implementação e do nível da rua, elas precisam ali de elementos muito operacionais, né? E a gente sabe, tem uma literatura recente muito rica, que não sei quantos de vocês têm acesso, mas que ainda é muito dinâmica, muito recente, que tem discutido e chamado a atenção para a importância dos instrumentos de política pública e dos seus efeitos. Então, de uma forma geral, a produção das políticas está baseada na ideia de que você tem que analisar atores e instituições articulados dinamicamente na produção de governança. Quais são os pontos teóricos, de apoio teórico dessa pesquisa? Vou andar um pouco mais rápido, porque eu estou me detendo demais. O nacionalismo, né? A governança urbana, na literatura da governança urbana, que vem da sociologia da ação pública, francesa principalmente, a própria sociologia da ação pública, né? E um novo interesse, um renovado interesse da ciência política norte-americana, sobretudo na discussão sobre cidades, né? Então, trazendo aí uma tradição que é muito rica no estudo de prefeitos e formatos institucionais para discutir a questão urbana. E como estudar as políticas da cidade, né? Então, eu estou sugerindo, isso é o que eu estou defendendo nesses livros e nesses artigos dessa pesquisa, como entender as políticas como um conjunto específico de atores em interação em padrões de governança específicos e superpostos, cada qual com seus interesses e relações com o espaço e o Estado, né? E aí a gente tem 4 grandes conjuntos de atores que têm que ser mapeados e entendidos, cercados de instituições. Burocracias e instituições locais, políticos locais, atores da sociedade civil local e capitais do urbano. Por capitais do urbano, eu estou capitais no sentido marxista, né? Empresas privadas associadas à produção, diretamente à produção da cidade. Não estamos falando sobre uma indústria que se localiza na cidade, mas estou falando sobre capitais que são do urbano propriamente, cujo processo de valorização incorpora e envolve a produção da própria cidade. Esses 4 conjuntos de atores, a meu ver, são os atores que explicam o funcionamento da política e das políticas na cidade, e é preciso olhar para eles quando a gente quiser entender o que está acontecendo. Agora eu vou para um último pedaço da minha apresentação, em que eu vou trazer aqui resultados dessa pesquisa que virou essas publicações, né, artigos e livros, trazendo esses resultados com esse espírito, né, de tentar pensar o que eles nos ensinam de forma mais geral, o que eles nos informam sobre conceitos e teorias que podem ser produzidas para explicar a produção da política e das políticas na cidade, né? O que é essa pesquisa? Uma pesquisa bem grande, longa, que analisou 8 políticas, 8 setores de política pública, e dentro desses setores de política pública, 31 programas redistributivos, programas de combate às desigualdades urbanas, em São Paulo, na cidade de São Paulo, desde a redemocratização, né? Então, que setores são esses? Ônibus, controle do tráfego, limpeza urbana, regulação da incorporação imobiliária, habitação, produção de vias públicas novas ou conserto de vias públicas existentes, renovação urbana, que está associada com grandes projetos, e o metrô, que é a única política estadual. Todas as outras são políticas municipais, né? E o que eu estou chamando de programas redistributivos? São programas que têm um eixo importante, se não exclusivo, mas importante, de redução das desigualdades de acesso a políticas por parte dos grupos mais pobres, mais vulneráveis, das áreas periféricas, dos espaços periféricos. E quando a gente observa o conjunto de políticas ao longo do tempo em São Paulo, e foi isso que eu fiz, né? A gente fez estudos monográficos sobre essas 8 políticas, sobre esses 8 setores de política. Isso é um grupo de pesquisa, eu e vários alunos de mestrado e doutorado, e coletivamente a gente construiu esse diagnóstico, essa análise, né? Enquanto você olha esse conjunto de políticas, você pode, ao longo do tempo, esses programas, você pode notar uma lenta e gradual e conflituosa trajetória de alguma coisa que eu estou chamando de progressivismo incremental das políticas, né?
que levam a maiores capacidades e políticas urbanas mais amplas e mais redistributivas ao longo do tempo, né? Isso acontece mesmo em São Paulo, né? Que é uma cidade marcada por um eleitorado conservador, né? Que está caracterizado, que é muito claramente caracterizado, essas preferências eleitorais estão muito caracterizadas pelo fato de que, ao longo do tempo, nas eleições legislativas, sempre os partidos de centro-direita são majoritários na Câmara Municipal, e no Executivo há uma oscilação, né, com uma competição política muito intensa entre a esquerda e a direita, no início do período, né, lá dos meados dos anos 80 até o final dos anos 90, em que se opunha o PT e os vários partidos do grupo do Maluf, né, do Paulo Maluf. A partir dos anos 2000, essa oposição se transforma e o PSDB e seus aliados deslocam a direita e a oposição passa a ser uma oposição entre PT e PSDB e seus aliados. E aí você tem uma alternância de poder muito forte ao longo dos anos, começo dos anos 80 até hoje. Você tem 5 prefeitos de centro-direita, 3 prefeitos de direita e 3 prefeitos de esquerda. E com muitas alternâncias, né? Então, esse é um elemento importante porque eu vou mostrar. Então, o que pode explicar esse progressivismo incremental numa cidade conservadora, embora intensamente competitiva, né? E eu vou analisar aqui, vou mostrar para vocês, eu vou subdividir a minha tentativa de explicação em 2 momentos. Primeiro, comparando 2 tipos de trajetórias de políticas, e a ideia de trajetórias de políticas é muito importante, e depois explicando o progressivismo incremental, tentando explicar o progressivismo incremental nos 31 programas ao mesmo tempo. Tá? Só mostrar isso aqui para vocês, que pode assustar, mas que eu não vou falar detalhadamente, mas assim, isso aí, a gente tem aqui à esquerda os setores de política pública. Dentro dos setores de política pública, na segunda coluna, a gente tem os programas, né, dentro dos setores, e a gente tem os governos. Mas o que eu queria que vocês fixassem é apenas a cor das caselas. Se você tem uma casela, uma célula branca, você não tem a política. Quanto mais escura for a casela, mais intensa é a implementação da política. Então a gente pode, o objetivo disso aqui é apenas a gente observar o seguinte: tem trajetórias diferentes, né? Estão marcadas por essas duas, estão indicadas por essas duas elipses vermelhas, né? Você tem trajetórias, a primeira, que é a trajetória de slum upgrading, a urbanização de favela, em que a política começa, desaparece, fica forte, fica fraca, fica forte, fica médio, fica forte, volta, fica forte, fica forte. É como se a política entrasse na agenda, lutasse por espaço no espaço de políticas e gradativamente se estabelecesse, né? Ela é uma política que não desaparece muito. E se a gente andar para a segunda elipse embaixo, que são a autoconstrução em conjuntos, projetos de autoconstrução, projetos de autoconstrução com autogestão, a gente vê que o programa existe ou não existe em vários governos, né? E é isso que eu vou chamar de trajetória oscilante. Mas, ao mesmo tempo, o progressivismo incremental é composto pelo fato de que, se a gente olha o começo do período, tem muito menos caselas pretas ou cinzas do que no final do período. Vai aumentando a quantidade de políticas diferentes e vai aumentando a intensidade dessas políticas também. E é isso que eu estou chamando de progressivismo incremental. Tá? As políticas progressistas redistributivas vão se implantando na dinâmica local. Aí eu vou exemplificar isso primeiro comparando 2 trajetórias de política muito rapidamente. As 2 trajetórias anteriores, né, essas 2 elipses vermelhas que eu mostrei aqui, que são, primeiro, programas que começam e variam em intensidade, mas gradativamente entram na agenda e nas instituições, né? Que tipo de programas são esses? Urbanização de favelas, regularização de loteamentos, zonas de especial interesse social, CEPACs, e eu posso tudo detalhar isso quando no debate, se as pessoas estivessem interessadas, instrumentação do transporte público sobre ônibus e coleta de lixo, né? Urbanização de favelas, por exemplo, ela começa
A gente tem aqui só a urbanização de favelas, vocês podem ver, na verdade, é uma reorganização daquela própria tabela anterior, né, só com a urbanização de favelas, a gente pode ver que ela vai cada vez mais se colocando como preta, né, como casela escura, né, são poucos os governos que não têm alguma coisa sendo realizada. Então, o programa se impôs incrementalmente. Enquanto outros programas foram criados, foram interrompidos, ficaram em latência e depois foram reanimados. É isso que eu chamo de reanimação. Né? Latência e reanimação. Né? Mutirão autogerido, locação social, reciclagem com catadores, os corredores de ônibus, infraestrutura em periferias e esferas participativas. Né? Esses programas como esse, o programa de mutirão autogerido, ele é um programa que claramente oscilou, ele só existiu em alguns governos especificamente por alguns motivos que eu já vou comentar. Mas aí como é que a gente pode pensar o progressivismo incremental como um todo? Né? Estou caminhando aqui para o meu fechamento, Luciana. O conjunto do resultado do progressivismo incremental é explicado pela superposição das 31 trajetórias. Certo? Então, como é que a gente explica isso? Né? Eu explico isso com uma associação entre três elementos. Né? O primeiro elemento diz respeito à competição política. Né? Você tem uma competição política muito forte, e isso aí nos traz... E nessa competição política operam dois tipos de mecanismo combinados. Né? Eles são mecanismos que foram discutidos pela teoria do governo partidário, da política partidária, e pela teoria do eleitor mediano. Né? A ideia de que governos de esquerda querem fazer políticas redistributivas, são os governos que estão devotados a produzir políticas redistributivas, mas, por outro lado, a ideia do eleitor mediano sugere que, em frente a eleitorados pobres, majoritariamente pobres, mesmo governos de direita tentarão não ferir os interesses do eleitorado de mais baixa renda. Né? Então, se eles não começam políticas, eles talvez não destruam políticas, porque se eles fizerem isso, dada a competição política, eles vão perder a próxima eleição. Né? Então é a combinação desses dois elementos, dois mecanismos, que explica, já vou operar isso para explicar o começo e a sustentação das políticas. Mas, por outro lado, existe uma outra coisa que se combina com essas duas anteriores, que é o processo de produção de políticas propriamente, né? Que tem três elementos associados entre si. A política multinível, o que a gente chama, alguns autores chamam de governança multinível, né? O fato de que tem muitos atores operando em vários níveis, nível nacional e o nível internacional, por vezes, e que isso influi na produção das políticas de uma forma simultânea. Né? Mas, além disso, a ideia de que existe um fit, encaixes e desencaixes entre Estado e sociedade civil na produção de políticas, e isso permite a existência de certos tipos de migração de atores para dentro e para fora do Estado, que são super importantes para explicar o progressivismo. E, por outro lado, você tem rotinização associada à construção de instrumentos de política pública. Né? Então, as análises por política explicam que os detalhes do progressivismo incremental podem ser resumidos em 4 eventos que definem cada trajetória de cada política. O início da política, a existência, se ela existe ou não em um certo governo, se ela é interrompida e se ela é reanimada da latência, desse momento que ela fica latente. Então, com relação ao início, os programas redistributivos começam principalmente em governos de esquerda e muito raramente em governos de direita, como previsto pela teoria da política partidária. A esquerda iniciou 73% dos programas, a centro-direita 21% e a direita apenas 6%. Com relação à existência, essas diferenças se reduzem, né? Como previsto pela teoria do eleitor mediano. Né? Entre os programas existentes, 55 existiam na esquerda, em governos de esquerda, 27 em governos de centro-esquerda e 18 em governos de direita. Apesar da direita ter criado apenas 6%, 18% estão presentes em governos de direita.
Então, isso aumentou com elementos de resiliência, né? Então, quando as políticas tinham elementos de resiliência, por exemplo, existia política multinível, incluindo o federalismo, e existia a rotinização com agências, burocracias e instrumentos, a tendência é que os governos de direita mantivessem, né? Interrupção. Alguns programas foram interrompidos. E isso, novamente, tem a ver com a ideologia partidária, né? Dentre os programas interrompidos, 75% foram interrompidos em governos de direita, 25% em governos de centro-direita e nenhum em governos de esquerda. E, por fim, há o que eu chamo de reanimação e da latência, né? A maioria dos programas que foram reduzidos, cuja intensidade foi reduzida ou radicalmente reduzida em governos de direita, entrou no que eu chamo de latência, né? Esses programas não desapareceram, não morreram, eles foram transferidos para outro lugar, né? E sendo reanimados mais tarde no próximo governo de esquerda, propriamente, né? Então, isso novamente mobiliza a ideia de política partidária. 96% dos programas reanimados foram reanimados em programas de esquerda, em governos de esquerda, e 4% em governos de direita. Latência e reanimação dependeram da inserção, é o tal do fit que eu falei antes, entre atores da sociedade civil nos setores de política pública, né? Isso tem a ver com o fato de que, quando acaba o governo de esquerda e vem um outro governo, aquelas instituições são desmontadas parcialmente ou totalmente, e aquelas pessoas migram de volta, por exemplo, militantes migram de volta para os seus movimentos de origem, voltam para a academia, voltam para suas organizações da sociedade civil, junto com as soluções, né? Então, no próximo governo de esquerda, é possível produzir uma reanimação da política que não parte do zero, que parte de uma velocidade inicial razoável, porque essa experimentação prévia já ensinou diversas formas de fazer ou não fazer. Então, soluções foram salvas, migrando para a sociedade civil, movimentos sociais e academia, para lá e para cá. Então, a conclusão é que São Paulo conseguiu criar um conjunto de políticas progressistas com trajetórias incrementais de resiliência, latência e reanimação. E essas foram causadas, o que causou essas trajetórias foi uma combinação entre ideologia partidária, política multinível, esses encaixes entre o Estado e a sociedade civil e instrumentos de política pública, mas sob intensa disputa eleitoral democrática, né? Se tivesse que escolher um único elemento para caracterizar como causa, que seria a ideia da alternância de poder e da democracia. Muito obrigado. Estou voltando. Edu, super interessante sua apresentação. Eu estou com algumas perguntas, mas também estamos com várias perguntas das pessoas que estão acompanhando. Eu vou começar aqui com essas, vou fazer 2 blocos aqui, né, e depois eu faço alguns comentários. A primeira pergunta, então, é do Lucas, né, que ele pergunta como que você enxerga os planos de bairro e os planos regionais das subprefeituras, aí, né, pensando no caso de São Paulo, ou seja, né, como instrumentos dessa política urbana, né, se são possíveis de efetivação. Também tem uma segunda pergunta que é do John dos Santos Freitas, que ele pergunta, do ponto de vista das pesquisas comparativas, como comparar cidades com características tão diferentes, né, como a gente tem no Brasil, 5.570 municípios, né? E aí ele, né, faz uma segunda pergunta, né? Ou cabe apenas, né, esses tipos de metodologia que você apresenta, cabe apenas para estudos de caso. O Lucas, ele reforça, né, a pergunta do John e pergunta, acredito que possa complementar o raciocínio sobre os instrumentos locais e regionais em grandes cidades, como São Paulo, onde bairros se diferem muito, né, tanto em termos de diversidade quanto desigualdade. Não sei se você pegou a segunda pergunta do John, a gente pode colocá-la novamente. Não, beleza, eu achei aqui os comentários. Elas aparecem aqui, elas ficam acumuladas lá, então elas estão aqui. Vão ficar por essas, daqui a pouco a gente faz mais 2 da Alexandre e da Patrícia. Tá bom.
Então, Lucas, planos de bairro e planos regionais de subprefeitura são super importantes, são super relevantes, podem produzir efeitos positivos ou negativos, dependendo da forma como você faz. Nenhum instrumento tem em si já um conjunto de características próprias, né? Isso tem a ver com os atores que vão se configurar e com como os desenhos que vão ser produzidos, que tipo de resultado eles vão produzir. Mas os planos, o detalhamento, especialmente em cidades de maior porte como São Paulo, o detalhamento das diretrizes mais gerais da lei de zoneamento do plano diretor e tal, em planos de menor tamanho, é muito importante e ele deve ser feito, realmente deve ser feito, né? Como é que o John faz uma excelente pergunta também, porque como é que a gente pode comparar cidades com características tão diferentes, tanto no caso brasileiro, que você tem cidades muito grandes, muito pequenas, quanto em contexto internacional. No fundo, essa pergunta, um outro jeito de formular essa pergunta é assim, é possível produzir teoria sobre cidades, ou a gente tem que adotar uma postura radicalmente, sei lá, pós-moderna, e dizer que cada cidade é uma cidade e a gente não pode comparar. Eu acho que a postura mais prudente está no meio do caminho entre essas duas perspectivas, né? Eu não acho que seja possível construir teorias gerais de tudo sobre as cidades, ou mesmo sobre grandes processos que possam ser resumidos em uma única teoria de validade internacional geral para todos os tipos de núcleo urbano. Por outro lado, também não acho que seja cada caso é um caso, né? Qual é a questão? A questão é que os estudos de caso, eles nos demonstram quais são os efeitos dos mecanismos específicos que você encontrou naquele caso e você consegue transportar para fazer viajar analiticamente para outras cidades internacionais ou outras cidades em termos de escala, de característica urbana e tal, os processos e os mecanismos, e não as explicações como um todo, né? Então, a explicação, o progressivismo incremental de São Paulo, ele é claramente específico de São Paulo, né? Porque a gente tem um grau de competição política muito grande, você tem um grau de alternância do poder de grupos políticos muito diversos, você tem um eleitorado com certas características, isso tudo vai ter características muito específicas. Mas o efeito que as burocracias têm, no caso de São Paulo, e o efeito que os atores da sociedade civil, e esses atores que são sociedade civil / decisores públicos, burocratas / militantes, que entram e saem do Estado, esses mecanismos podem ser transportados para entender outros contextos urbanos que não os que a gente estudou. Tá? Lucas, então, isso também vale, você já adiantou o que eu ia responder nesse caso, isso vale para o interior das próprias cidades também, porque cada pedaço de cidade tem suas características e as cidades são muito diversas internamente, né? Principalmente cidades grandes, né? Só que os elementos que compõem os processos e os atores que estão por trás da explicação dos processos urbanos, da política e das políticas do urbano em várias cidades são os mesmos. Esse que é um pouco a premissa, né? A combinação deles varia entre cidades, e por isso que você pode estudar Paris e comparar Paris com São Paulo, apesar de elas serem muito diferentes entre si, porque Paris também tem incorporadores imobiliários, movimentos sociais, burocratas com uma certa característica, políticos que buscam voto no território diretamente, etc. e tal. Mas tem muitas diferenças. Paris é uma cidade capital, São Paulo não é uma cidade capital. As duas são cidades primazes nos seus países, mas Paris é uma cidade capital. Isso faz uma diferença enorme, porque o Estado Nacional nunca deixa cair a cidade capital, né? Enquanto São Paulo fica meio jogando sozinha, né? Brasília não salva São Paulo. O governo nacional não salva São Paulo. Mas essa é a combinação dos elementos e processos que eu acho que é o exercício analítico mais interessante para a gente tentar entender a ordem e a combinação
em que esses elementos se fazem presentes em cada cidade e também nas escalas menores. Tá? Lu, posso seguir adiante? Voltei. Voltei. Tem mais duas perguntas aqui. Uma da Alexandra. Ela pergunta, professor, sobre ocupação, né, por movimentos sociais aí, de moradias, de prédios, terrenos abandonados, particulares e pertencentes à administração pública. Como que você enxerga essa questão sob o viés das políticas públicas? E a Patrícia pergunta, há estratégias metodológicas que você considera mais adequadas para análise das políticas públicas nas cidades e municípios? Eu acho que você complementar o que você já mencionou. E eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para você, Edu. Eu não consegui perceber aqui, dentre as variáveis que você analisou, patrimônio histórico, patrimônio municipal, né? Que não deixa de ter uma função também social, né? E alguns anos atrás, eu trabalhei com patrimônio histórico, né, na prefeitura lá em Belo Horizonte, e ficava justamente numa secretaria de regulação urbana. Uhum. E, claro, a gente participava dos conselhos deliberativos e era sempre muito conflitante as discussões, né? Porque são múltiplos atores ali, né, que efetivamente não consideram patrimônio né, na perspectiva que a gente tem, né, em termos de conservação da memória, né, da relação que as pessoas também estabelecem com esses monumentos, né, dentro da cidade. Queria saber se foi incorporado, né, e se há também alguma diferença, né, no caso de São Paulo, de pensar essa sensibilidade com essas políticas. Legal. Tá, Alexandra, enfim, no estudo de políticas de habitação, isso aí que esse processo que você indica da coisa da ocupação de terrenos, prédios abandonados, sejam públicos ou privados, por movimentos de habitação como forma de luta para a obtenção de programas habitacionais, ele certamente faz parte da discussão sobre políticas de habitação, né? Isso está inserido aí tanto no caso da habitação precária, porque eles geram habitação precária, geram soluções habitacionais precárias, e por outro lado eles estão inseridos nos processos nos processos políticos de conquista de políticas habitacionais ligadas à moradia nova, né? Então, nesses dois vieses, né? No viés da habitação precária, que é uma política específica, então, por exemplo, se o movimento social ocupa um certo terreno, e esse terreno tecnicamente, ele vira uma favela, né? A favela a gente chama de favela um assentamento de características precárias em que os moradores não têm algum tipo de reivindicação de posse associada àquele terreno, né? Isso diferencia a favela do loteamento clandestino irregular, né? O loteamento clandestino irregular é uma região uma gleba que pode ser visualmente similar à favela, pode ter as mesmas características, mas no loteamento clandestino irregular, os moradores pagaram pelos lotes que foram vendidos por algum loteador, que podia ser um grileiro, podia ser um cara que era dono da terra, mas que não completou o processo de parcelamento do solo ligado àquela gleba, e, portanto, os moradores não têm o título. Mas, apesar de eles não terem o título, o juiz reconhece que eles são, o judiciário reconhece que eles são proprietários, porque eles têm, sei lá, testemunhos de pessoas que eles pagaram, coletivamente eles se reúnem e vão ao judiciário. Isso é uma coisa que o direito urbanístico brasileiro já reconhece desde os anos 80. Então, nesse caso, esse processo está sugerindo gera assentamento precário. Então, isso está inserido na discussão sobre políticas para assentamento precário, que envolvem urbanização de favela e regularização de loteamento. No caso da produção habitacional, isso pode estar associado com a ocupação de prédios ou ocupação de terrenos que, na verdade, não vão ser a moradia definitiva, não se transformam na moradia definitiva, mas eles operam como um instrumento de pressão para que o poder público faça ou o retrofit daquele prédio
ou a construção de unidades habitacionais e a inscrição daquelas pessoas no programa para que eles vão para aqueles conjuntos construídos, né? Então, isso certamente está presente na política. Tá? Patrícia, quais são as estratégias metodológicas que você considera mais adequadas, né, para análise de políticas públicas nas cidades e municípios? É um pouco isso que eu estava falando. Eu acho que a gente tem que... eu acredito numa análise baseada em atores, suas estratégias, suas relações, considerando a especificidade dos atores, dos processos e das instituições que estão presentes na cidade, né? Isso tem a ver principalmente com a consideração, se a gente pensar o tempo inteiro, que esses atores estão operando no espaço. Isso não é uma coisa fácil, porque os modelos de análise não incorporam isso, os nossos modelos de análise existentes não incorporam isso facilmente, porque aconteceu aquele vácuo que eu falei, aquela lacuna entre os estudos urbanos e a ciência política, internacionalmente, não é só no Brasil, mas no Brasil fortemente. E aí, com isso, você não sabe direito como é que essas instituições políticas funcionam na cidade. Então, mas tem para tratar disso, existe, também é difícil, mas é possível, né? Construir conceitos que sejam operativos para a gente entender o que acontece na cidade. Cidades diferentes, evidentemente, têm escalas, tem cidades, como eu falei, respondendo à pergunta do John, cidades diferentes têm... é razoável imaginar que cidades diferentes são explicadas por conjuntos de configurações diferentes desses elementos, né? Em alguns lugares, sei lá, as empresas privadas do lixo vão ser muito importantes, em outros lugares a incorporação imobiliária vai ser muito importante, em outros lugares as burocracias locais vão ser importantes ou não, depende da situação. Mas se a gente entende como é que cada uma desses elementos opera, a gente pode pensar naquela configuração e pensar como é que a gente vai combinar essas peças, digamos assim, conceituais para tentar entender como aquela política funciona. Tá? Então, Lu, patrimônio histórico é certamente um objeto, patrimônio histórico certamente é uma política do urbano, nesse sentido que eu dei aqui. A gente não analisou patrimônio histórico. Talvez porque seja São Paulo, não seja Belo Horizonte ou Rio de Janeiro, talvez porque, no caso específico de São Paulo, São Paulo é uma cidade, são 3 cidades em um século, né? Como diz o título do livro de um arquiteto importante da FAO. A cidade se construiu várias vezes sobre os escombros da cidade anterior, né? Demolindo e reconstruindo o patrimônio, o parque edificado, né? O quadro construído. Tem uma dimensão schumpeteriana da produção de São Paulo, assim, uma destruição criadora contínua, né? E o urbano não é, o patrimônio histórico, portanto, não é uma questão, eu acho, das políticas mais importantes para se entender no caso de São Paulo, mas ela certamente é uma cidade, uma política relevante, e ela pode ser objeto de análise. Tem boas análises, inclusive internacionais, comparativas sobre isso. Tem análise de uma cientista política chinesa radicada nos Estados Unidos, chamada Yu Zhang, Z-H-A-N-G, que tem uma análise comparativa das políticas de patrimônio histórico em Paris, Chicago e Beijing. E ela mostra que tem uma conexão muito forte do tipo de instituição política local, inclusive eleitoral, com o tipo de projeto de patrimônio que acaba acontecendo, né? Um assunto que você gosta, que eu sei que é do seu campo específico, assim, que é o tamanho do distrito e a forma como os políticos locais que representam, os representantes locais no conselho, né? Os conselhos locais, que são completamente diferentes nas 3 cidades, mas o tamanho da circunscrição territorial impõe induz um certo tipo de comportamento ao político local que é o mais geral, de pensar naquela região de uma forma geral, ou pensar de uma forma muito fragmentada, muito paroquial, e a tendência é que as políticas de patrimônio possam ser de preservação mais do bairro, ou com características mais gerais, assim, ou uma coisa picadinha de um monte de obras específicas ligadas aos lugares
específicos que cada vereador, cada representante local pode chamar de seu, né? Nesse sentido. Oi, Edu, obrigada pelas respostas, acho que foi ótima exposição, várias pessoas elogiando, a gente teve várias perguntas interessantes, acho que a gente poderia até ficar mais tempo aqui, mas a gente tem um limite de horário, 1 hora mesmo. Queria te agradecer mais uma vez, estava aqui tentando lembrar a primeira vez que a gente se encontrou, eu como sou monitora, no curso de análise de redes sociais, 20 anos atrás, hein? Talvez mais de 20 anos, não? Não, foi exatamente há 20 anos. Foi exatamente há 20 anos. Em Belo Horizonte, né? Exatamente. A gente está aqui nesse mundo virtual hoje. Eu também não vejo a hora de ir lá em Teresina, né, onde eu também faço essa... né, sou do corpo permanente da pós-graduação em ciência política. Eu estou aqui em Maceió e, enfim, acompanhando tudo. E vai ser uma satisfação recebê-lo ou em Maceió ou em Teresina para a gente poder ampliar esse debate. Então, queria te agradecer mais uma vez, falar que é uma satisfação imensa todas as oportunidades que eu tenho para te encontrar, dialogar, e seja sempre bem-vindo. Agradecer também o professor Raimundo, que é o coordenador da pós-graduação, né, que também é responsável por organizar esse evento, pelos convites. E é isso, Edu, eu vou te passar para você finalizar, né, com as suas últimas palavras. Obrigado. Então, também só agradecendo muito, um prazer estar aqui sem estar aqui, né? Estar aqui, estando aqui, não ali. Mas isso é das coisas boas que a gente aprendeu a fazer na pandemia, que eu espero que a gente continue, né? Se é possível fazer muito mais conexões desse tipo com um custo muito baixo. Acho que é uma coisa muito importante, tem que se manter, e é um prazer mesmo, foi um prazer para mim fazer a apresentação. Muito obrigado pelas perguntas, obrigado, Raimundo, obrigado a você, Lu, obrigado ao João, que foi quem começou essa conversa. Vamos. Edu, muito obrigada, e que a gente se encontre em breve, tá? Um grande abraço, um abraço a todas as pessoas que estão acompanhando, que acompanharam, até a próxima. Tchau.